Pessoal, bom dia. Um prazer hoje, né, revê-los, ou seja, principalmente as turmas do ensino médio, primeiro e segundo ano, qual não conheço ainda. Para quem não conhece, essa é a professora Débora, tá certo? Professora de vocês também. Nesse nosso primeiro encontro, né, basicamente relacionado à história do Ceará, história local, tão importante, na verdade, no nosso cotidiano, né? Ou seja, às vezes vocês acabam esquecendo da importância da província do Ceará, da história do Ceará, dentro da construção da identidade do Estado brasileiro, ok? Então, o que acontece? Alguns pontos são essenciais, principalmente para vocês que focam na URCA, focam também na UES, ok? De certa forma, são vestibulares ou instituições que cobram bastante, exigem bastante do conhecimento local, e, para isso, nós vamos discutir alguns pontos essenciais, né? O nosso tempo é curto, são apenas, sei lá, até 9 horas, né, Débora? Acho menos de 1h30. Então, o que acontece? Não será, ou seja, é o primeiro encontro, mas teremos outros, na verdade. Tá? Vamos discutir os temas relacionados a, principalmente, aquilo que já foi mais discutido nos últimos anos, tá legal? Então, o que acontece? Luizinho, só interromper rapidinho, desejar bom dia a todos, só compartilhar um pouco da minha felicidade de estar hoje aqui, presente no aulão sobre História do Ceará, inclusive idealizado pelo professor Luizinho. Não, negativo. Não jogue a responsabilidade, certo? Nada, não, da Paula. Tá em relação ao tema, História do Ceará. Vamos fingir que sim, né? Pronto, pois está certo. Mas só para compartilhar com vocês o tamanho da minha felicidade de dividir esse auditório, esse momento, ao lado de Luizinho, que é um professor qual eu já venho falando, talvez, para as turmas do primeiro e segundo ano, que ainda não têm a oportunidade de ser aluno, né, alunos do professor Luizinho, mas vocês terão a oportunidade no terceiro ano. A turma do terceiro ano já a conhece, já sabe do profissional, e só agradecer, Luizinho, a sua presença e a oportunidade de compartilhar esse momento ao seu lado, que é um profissional qual eu tenho muita admiração, e é uma honra estar aqui com você. Tá bom, minha filha, para. Porque, tá, bora. Pessoal, se vocês não gostarem da aula, não divulguem, não comentem com ninguém, pelo amor de Deus, tá? Se gostarem, espalhem. Se não gostarem, beleza? Então, não espalhem. Vamos lá. O prazer é meu, Débora. Você sabe da admiração e o respeito, tá? Gente, alguns pontos essenciais eu coloquei para vocês, para que a gente pudesse discutir. Saiu a imagem, né? Acho que deu uma desconectada. São alguns pontos que nós vamos discutir, partindo inicialmente de um debate relacionado à formação do Estado do Ceará ou da província do Ceará. Ou seja, vocês vão perceber, basicamente, que nós temos uma forte ligação histórica com o Estado de Pernambuco. Tá? Vocês sabem muito bem que a província do Ceará, ou o Estado do Ceará, ele se liberta do domínio pernambucano no ano de 1799. Tá? Então, vocês vão perceber, sabem muito bem que nós somos co-irmãos dos pernambucanos, ok, gente? Então, desde o início da formação das capitanias hereditárias, nós tínhamos uma ligação com a província pernambucana, tá, ok? Olha só, alguns pontos a serem discutidos, basicamente, seriam o quê? Basicamente, a emancipação do Ceará em 17 de 1 de 1999. Então, vocês vão observar que o processo de povoamento da província do Ceará foi lento, muito lento, por sinal. Então, desde o início da formação, da implantação das capitanias hereditárias, não houve interesse por parte da coroa em investir na província, sendo que os capitães donatários, eles foram, de certa forma, convidados a virem governar a província, sendo que eles deveriam investir do próprio bolso, certo? Então, outro ponto essencial, que vocês não lembraram esse ano, porque foi um final de semana, não é, Débora? Ou seja, a data magna, que é um feriado novo, de certa forma, para o Estado do Ceará, ok? Então, a data magna, o 25 de março de 1884, nos apresenta o quê? Nos apresenta a abolição da escravidão no Ceará. Ou seja, a cidade de Redenção, Acarape, antecipa em um ano, ou seja, a abolição da escravatura. Então, o Ceará é conhecido como Ceará Terra da Luz. Vocês já ouviram falar essa frase simbólica, maravilhosa. Não... Pergunta? Ceará Terra da Luz, não pelo sol, esse sol maravilhoso que vocês odeiam, mas sim por ser a primeira província brasileira a abolir a escravidão. Então, o feriado da data magna foi sancionado pelo até então governador Cid Gomes,
certo, pessoal? Então, o 25 de março é uma data comemorativa, entre aspas, de certa forma, comemorativa sim, pois fomos o primeiro, ou a primeira província a abolir a escravidão. O Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, o que há de mais espetacular na história local. Tá? Quem não conhece precisa visitar, uma aula de campo seria essencial, não é, Débora? Ou seja, o Caldeirão, um fenômeno, na verdade, relacionado ao que você chama de movimentos messiânicos, que se assemelha basicamente ao movimento que envolveu Antônio Conselheiro, no final do século XIX, tá? Na Bahia, tá bom? Também com o movimento que ocorreu em Santa Catarina e Paraná, a Guerra do Contestado, a sedição de Juazeiro, que está envolvido basicamente dentro da política a nível nacional, na chamada Política das Salvações, decretada até então pelo presidente Hermes da Fonseca, okay? Em que se relaciona, se analisa basicamente o conflito entre a família Ascioli e a família Rabelo, as disputas políticas locais, a Revolução Pernambucana de 1817. Sim, gente, tá? Vocês que são de fora, o Crato já foi país, tá bom? Sintam-se estrangeiros caso você não pertença à cidade de Crato. O Crato foi país a partir do 3 de maio de 1817. O até então diácono, figura fantástica, né? Esqueci o nome dele, Débora, diz aí. Diácono, gente, José Martiniano de Alencar, tá? Filho da matriarca Bárbara de Alencar, ele, de certa forma, proclama a independência na cidade de Crato, ok? Então, o Crato, sim, decretou essa independência no contexto da Revolução Pernambucana de 1817. Sendo que, eu discuti com o terceiro ano, recentemente, que o único movimento de cunho separatista que teve êxito, de certa forma, no Brasil foi o quê? Foi a Inconfidência Mineira. Tá? Foi a Revolução Pernambucana. A Inconfidência Mineira, não. A Revolução Pernambucana, por aproximadamente 2 meses, se liberta do domínio lusitano. Tá? A Confederação do Equador, outro evento de caráter separatista, mas já em um país independente, a Confederação do Equador, já sob a liderança do Frei Caneca. No Ceará, nós tivemos a participação também da família Alencar, que era uma família ligada basicamente ao quê? Ao republicanismo, ou seja, uma política oposta ao que se implantara no Brasil até então, oposta ao Império. Então, nesse caso, a Confederação do Equador, o Crato foi foco de resistência. Isso é importante. Outro ponto importante é que o padre Mororó, ele foi morto após... foi uma das consequências da Confederação, o assassinato, a morte do padre Mororó. A economia do algodão. Gente, o algodão, sim. Quando você trabalha no Brasil, ciclo do ouro, você trabalha o algodão como sendo um produto, tá? De cunho complementar. O algodão, a mandioca, o cacau, dentre o fumo, o tabaco, no caso. Então, o que acontece? A economia do algodão foi importante principalmente pelo contexto da primeira Revolução Industrial. Tá? Mesmo porque a Inglaterra ela necessitava, gente, de matéria-prima, tá? E o que dispunha naquele momento, até então, não era o suficiente. Tá bom? Então, de qualquer maneira, a economia do algodão ela ajuda no desenvolvimento econômico da nossa província, okay? A criação de gado, tá? Ou seja, a dificuldade para que se implante, para que se invista na criação de gado no Brasil, de um modo geral, era muito grande. Tá? É importante que se destaque que a pecuária, nesse caso, ela não foi rentável de início, porque você tem a necessidade de criar o gado próximo aos rios, tá bom? Então, o que acontece? A criação de gado também ajuda dentro do processo de povoamento do que você conhece por Ceará, tá bom? Então, vamos lá. A nossa ocupação, como vocês vão perceber, ela ocorre de forma tardia. Tá? Então, Luizinho, se tu citasse alguns pontos que, de certa forma, não contribuíram para o processo de investimento na capitania do Ceará, você poderia afirmar que a resistência indígena, o clima, também não foram favoráveis ao que você chamaria de investimento. Então, a nossa colonização, o nosso povoamento, eu falo do Ceará, ele ocorre de forma tardia, tá bom? Então, o que acontece? Tá aí, ó, ocupação tardia do Ceará, dificuldades impostas pela natureza, clima, né, ventos fortes, a hostilidade dos nativos. Então, são alguns dos pontos que fazem com que não exista o interesse por parte dos portugueses em investir no nosso território, tá bom? Na nossa província. Como vocês podem observar, o nome
Opa, Ceará Grande. Débora até falou agora há pouco, não foi, Débora? Ceará Grande, no caso, né? Seria o primeiro nome da nossa região, e o capitão Antônio Cardoso de Barros seria o nosso capitão donatário, tá bom, gente? Vocês sabem muito bem que apenas 2 capitanias tiveram êxito. Quais foram elas? Pernambuco e São Vicente, não é isso? Então foram as 2 capitanias, de certa forma, que tiveram êxito. Pernambuco, fica bem claro a importância econômica de Pernambuco, principalmente com o ciclo do açúcar e, claro, após as invasões holandesas, né? Após o Brasil holandês, beleza? Então, o que acontece? A necessidade de ocupação portuguesa devido à presença francesa no Maranhão e no Ceará. Se vocês voltarem um pouquinho no tempo, vocês sabem que lá no início, no período que você chama de pré-colonização brasileira, o período que vai entre 1500 e 1530, vocês vão perceber que a grande ameaça ao território brasileiro foi francesa. Tá? Um dos motivos que fizeram, ou um motivo que fez com que o governo português decidisse pela colonização, foi justamente a ameaça da invasão francesa. Então, a partir de 1530, se decide pelo que você chamaria de colonização. Claro, colonização de exploração. Tá bom? Então, os franceses, na segunda metade do século XVI, eles também decidem pela invasão no Brasil, ou seja, na chamada França Equinocial, no Rio de Janeiro, e também na França Antártica, no Maranhão. Ou seja, no momento em que os franceses decidem pela colonização do Maranhão, pois tinham sido expulsos do Rio de Janeiro, no governo do Estácio de Sá, tá bom? Vocês vão perceber que eles se tornam uma ameaça também na província pernambucana. Então, a necessidade de ocupação portuguesa devido à presença francesa no Maranhão. Sempre destacando, a única cidade fundada pelos franceses no Brasil foi São Luís, tá bom? Então, um dos motivos que levam, na verdade, ao povoamento da nossa região, da nossa província, no caso o Ceará, foi, basicamente, a ameaça estrangeira. Tá legal, pessoal? Débora, alguma colocação? Pronto, tranquilo. Olha só, dificuldade climática, vocês já perceberam. Tentativa de escravização indígena. Gente, no decorrer da história brasileira, principalmente a partir da colonização, claro, você vai perceber que houve essa tentativa de escravização indígena. Quais são os motivos que levam os portugueses a escravizar os indígenas? Vocês sabem que era muito caro financiar um navio negreiro. Tá? Ou seja, o custo de um escravo era altíssimo. Daí vocês perceberem que nos navios negreiros, né, sei lá, com capacidade para 50 negros, o navio vinha com 200 algemados, tá bom? Então, o escravo ele era muito caro. A mão de obra escrava, de certa forma, era uma mão de obra, como vocês sabem, cara, principalmente pelos custos que o escravo custava aos cofres dos colonos. Então, a tentativa de escravização indígena está relacionada ao preço do escravo africano, tá bom? A atuação da igreja no processo de colonização e conversão dos nativos. Vejam só, as tentativas de conquista a partir do século XVII. São as tentativas. Vocês vão perceber que a independência do Ceará em relação a Pernambuco só vai acontecer em 1799. Tá? Quem era o rei de Portugal? O rei ou a rainha? A rainha era Dona Maria I, tá bom? Que pouco tempo depois cede o trono ao Dom João, que viria a ser o futuro Dom João VI, tá bom, pessoal? Então, vejamos o seguinte, a atuação da igreja no processo de colonização e conversão dos nativos. Essa atuação da igreja, ela tem um passado interessante, porque a igreja, a partir do momento em que a política europeia, quando eu falo política, eu envolvo a religião, porque dentro da Idade Média, dentro da transição da Idade Média para a Idade Moderna, vocês vão perceber que a instituição religiosa católica, ela nada mais era do que uma instituição política, e não religiosa, tá bom? Então, nesse caso aqui, há o interesse por parte da igreja na convenção dos nativos, ou seja, a partir da atuação dos padres jesuítas, que se tornaram uma espécie de soldados de Cristo. Isso fica decidido a partir do Concílio de Trento, tá? Que ocorre no contexto da chamada Contra-Reforma Católica, ou Reforma Católica, beleza? Então, aqui são alguns pontos da colonização do que você chamaria de Ceará. Então, o fundador do Ceará seria Martim Soares Moreno, tá? No início do século XVII, criou o Forte de São Sebastião, construído para a defesa do território e para a orientação de embarcações, governo sem êxito por conta da falta de assistência lusitana.
quem é o louco que vai querer investir no Brasil? O Brasil seria para aventureiros. O Brasil seria um tiro no escuro, tá? Ou seja, o governo português ele não tem como investir. Vocês sabem desde sempre que a colonização brasileira foi uma colonização de exploração, não é verdade? Diferentemente do processo de colonização da América do Norte, que foi de povoamento. Você analisa o contexto político da Inglaterra, tá? Nas chamadas revoluções inglesas. Ok, pessoal? Então, no caso do Brasil, por que vocês são assim, tem essa cara de pobres, desgraçados, humilhados? Por conta da colonização. Você sente psicologicamente ao olhar para vocês que vocês são infelizes. Tá? Mas isso passa com o tempo, tá bom? Ou seja, também está inserido dentro do processo de colonização, tá bom? Gente, então, o que acontece? Tempos Flamengos, esse nome não cabe, né? não entra no meu perfil. Tá? Quem são os Flamengos, gente? Holandeses, tá? Ou seja, os holandeses. Tempos Flamengos, domínio holandês, início harmônico com os indígenas. Gente, o que acontece? A invasão holandesa no Nordeste brasileiro, ela vai ocorrer dentro do contexto da formação da União Ibérica. Tá? O que, na verdade, provoca a União Ibérica? A crise pela sucessão do trono português. Na verdade, crise. Dom Sebastião morre, talvez tenha ido para o inferno, ou seja, e Filipe II assume o poder. Ou seja, um primo, parente distante, rei da Espanha. Então, nesse contexto, ocorrem as invasões holandesas. Ou seja, porque os Países Baixos estavam sob o domínio do Império Espanhol até meados do século XI. Tá legal? Então, tá aí, ó. Não diferente dos portugueses, a relação azeda com os nativos. Os índios trucidam os holandeses. Então, o que acontece? Os holandeses, o terceiro ano já viu esse assunto, não sei, os meninos viram, talvez já tenham visto o pessoal do primeiro e do segundo ano, mas a atuação holandesa ela é interessante, principalmente por quê? Porque os holandeses tinham uma ligação com o calvinismo. Tá? Vocês sabem que o calvinismo ele prega basicamente a ascensão financeira, ou seja, a predestinação, e também tinha uma ligação com o judaísmo. A liberdade de culto foi importante, né, para que os holandeses eles mantivessem uma certa estabilidade política no nosso território. Lembrando sempre que, quando ocorrem as invasões holandesas, o Ceará ainda está ligado a Pernambuco. Tá? Então, nós somos co-irmãos dos pernambucanos, não adianta briga. Tá? No decorrer da história, o Crato, essa cidade maravilhosa, a cidade mais importante da região, tá? Ela, sim, se tornou foco de resistência, beleza? Foco de resistência liderada pela família Alencar, família pernambucana, ok? Bárbara, Tristão e José Martiniano. José Martiniano era o pai do famoso escritor José de Alencar. Beleza, pessoal? Então, o que acontece? Tanto na Confederação do Equador como na Revolução Pernambucana, o Crato se torna foco de resistência. E outra, historicamente, o Crato foi preparado para receber a elite intelectual. Vocês estão aqui de enxeridos, mas o Crato é uma cidade assim, chique, maravilhosa, espetacular, que tem a sua contribuição histórica para a formação da identidade nordestina. Tá? Não à toa nós somos esse fenômeno no qual nasceu o Padre Cícero. Débora, por favor, senão eu falo sozinho. Eu vou tomar teu tempo. Meu amigo, você fala. Pessoal, só dando continuidade à fala de Luizinho, para que a gente resolva essa primeira questão, que inclusive fala sobre a colonização do Ceará, em especial do Cariri. Então, o tema principal que Luizinho abordou foi essa colonização do Cariri, ou seja, vamos falar sobre a fundação do aldeamento indígena, que inclusive vai ser responsável pela fundação da nossa cidade, do Crato, como Luizinho acabou de falar. Então, a primeira questão, só ler o enunciado, rapidinho, diz o seguinte: se não fosse o Cariri, não existia o Ceará, permitindo-me uma digressão. O verso ecoaria uma situação que vem motivando reiteradas vezes ao longo da formação histórica do Cariri. Campanhas que vão desde a valorização da região até sua separação do restante do Estado, constituindo uma nova unidade política administrativa. Sobre o processo de formação histórica da região denominada Cariri cearense, assinale a única alternativa correta. Vou repetir o comando da questão. Sobre o processo de formação histórica da região hoje denominada Cariri cearense, assinale a alternativa correta. A letra A diz o seguinte:
Para os historiadores caririenses, em que pesem as diferenças climáticas de solo, relevo e vegetação, não é possível estabelecer relações condicionantes entre a natureza e o processo de ocupação da região. De acordo com a fala de Luizinho, no início da nossa aula, essa opção está correta? Não está. Inclusive, oi? Está errada. Para os historiadores caririenses, em que pesem as diferenças climáticas de solo, relevo e vegetação, não é possível estabelecer relações condicionantes entre a natureza e o processo de ocupação da região. Então, a gente já elimina essa questão. Só lembrando que a colonização, meus amores, inclusive do Nordeste brasileiro, até chegarmos na região do Cariri, a gente precisa lembrar que teve início ali com a expulsão dos holandeses. Porque a partir do momento que eu tenho a expulsão dos holandeses, o que é que vai acontecer? Tanto portugueses quanto alguns brasileiros, eles voltam a ocupar, a adentrar qual região, gente? O Nordeste brasileiro. Não só adentrar, mas, inclusive, explorar. Em especial a região que Luizinho falou no início da fala dele, a região do Ceará, né? Posteriormente conhecida como Ceará, o Ceará Grande. E, inclusive, diga-se de passagem, meus amores, que nesse contexto, acredita-se que a região do Cariri, a primeira penetração na região do Cariri, meus amores, se deu em meados do século XVII. E isso com a presença, com a chegada de uma bandeira. O que significa bandeira mesmo? Alunos ali do 2º ano que estudaram para avaliação bimestral. O que é a bandeira, meus amores? Qual é o objetivo das bandeiras? Exato. Então, chega em meados do século XVII, meus amores, na região do Cariri, uma bandeira liderada pelos irmãos Lobato Lira. Ao adentrar essa região, eles vão em direção ao leito do Jaguaribe Mirim. Chegando lá, eles vão fundar, inclusive, a chamada Missão Miranda. Vocês já ouviram falar sobre a Missão Miranda? Já ouviram falar sobre a Missão Miranda? Essa Missão Miranda, meus amores, ela vai ser fundada pelos capuchinhos, né, os capuchinhos. Ou seja, já entra aí a questão religiosa, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, eu acho que na 6ª ou na 7ª questão. Então, o que é que acontece? Eles adentram a região do Cariri, eles vão fundar o mais importante, o maior e mais importante aldeamento da nossa região, a chamada Missão do Miranda, que posteriormente, com o passar do tempo, essa região, a Missão do Miranda, ela vai ser elevada à vila, aliás, antes a povoado, posteriormente à vila, e no ano de 1853 vai ser fundada a cidade do Crato, a partir de uma lei provincial, número 638, no dia 17 de outubro de 1853. Então, só fiz essa referência, completando a fala de Luizinho, para a gente entender que a fundação da nossa cidade, ela está relacionada desde a expulsão dos holandeses, a ocupação dos portugueses, alguns brasileiros na região do Ceará, até a fundação ali da Miranda, né? Da Missão Miranda. Letra B. A cultura canavieira e os engenhos de rapadura impediram que a criação de gado se estabelecesse no Cariri, nos primeiros anos de sua colonização. Ainda segundo a fala de Luizinho, a letra B é correta ou incorreta? Você acha que está correta? A cultura canavieira e os engenhos de rapadura impediram que a criação de gado se estabelecesse no Cariri nos primeiros anos de sua colonização. É falsa ou é verdadeira? Ela é falsa, gente. Luizinho falou agora há pouco. Olha a letra C. Gente, olha só. A colonização do Cariri contou com a participação da Ordem dos Capuchinhos, que fundaram um aldeamento indígena que deu origem à cidade do Crato. Essa opção correta? Sim ou não? E qual o nome desse aldeamento indígena que foi fundado por essa ordem? Oi? Missão do Miranda, que inclusive, meus amores, foi durante a presença dos capuchinhos, essa Missão do Miranda, liderada por eles, que vai atingir o seu apogeu, inclusive um apogeu econômico. Eles vão, por exemplo, cultivar a cana-de-açúcar, a mandioca, cereais. Então, vai ser durante a presença dos capuchinhos que eu tenho a Fundação Missão Miranda,
inclusive o apogeu econômico. Tá? Opção correta, gente, letra C. A colonização do Cariri contou com a participação da Ordem dos Capuchinhos, que fundaram um aldeamento indígena que deu origem à cidade do Crato. Resposta correta, letra C. Quer completar, Luizinho? Letra D, gente. Ó, entre um e outro movimento, as elites do Cariri sempre se posicionaram favoráveis à coroa portuguesa. Luizinho, inclusive, mencionou alguns processos revolucionários que mostram que essa opção é incorreta. E a última opção, em 1828, vereadores de Juazeiro dirigiram ao governo da província do Ceará uma carta emancipatória que estabelecia a cidade de Juazeiro como a principal capital do Cariri. Então, é a opção incorreta, a opção correta, letra C. Perfeito. Que Juazeiro, hein? Que Juazeiro em 1828. Juazeiro não existe, tá? Juazeiro não existe, tá legal, pessoal? Então, o que acontece? A criação de gado, sim, ela foi essencial, ou seja, importante que se crie o gado próximos aos rios, tá? Daí você perceber que uma das dificuldades também na criação do gado, no Brasil, de certa forma, gente, seria a proximidade com as fazendas, ou seja, com a produção. E você deveria manter, o criador deveria manter uma certa distância, na verdade, Débora, ou seja, manter uma certa distância para que o gado não pudesse adentrar, ou seja, entrar e invadir as fazendas e destruir as plantações, tá bom? Então, de certa forma, há um investimento também no charque, no caso seria a carne salgada, ou seja, o derivado do gado ele torna-se importante dentro do processo do desenvolvimento econômico local, a famosa carne seca, né, que o pessoal costuma comprar, carne maravilhosa, principalmente pela manhã com tapioca, aquela carne assada na brasa, né, vocês que estão com fome nesse exato momento. Então, o TD, né? Meninos, oi? Pode deixar só o slide mesmo, viu? Só o slide, tá bom? Então, porque como eles têm o TD em mãos, então dá certo, beleza? Então, o que acontece, gente? Vocês voltam à situação do processo político dentro do Ceará, a construção da nossa identidade. Gente, o que é identidade? Quando você fala, o que é identidade? Oi? A construção da identidade de um povo. O que é identidade? Ou seja, a identidade, a cultura cearense. Tá? Essa cultura, na verdade, ela está ligada basicamente ao quê? Ela está ligada basicamente à cultura pernambucana, tá? A cultura holandesa, a cultura de povos que aqui vieram, a cultura do africano. Tá bom? A conquista do sertão cearense. Ao longo do século XVIII, a principal atividade econômica cearense foi a pecuária. Daí vocês perceberem, na questão agora há pouco, que a pecuária, sim, ela foi importante para o desenvolvimento da economia local, certo? Mesmo porque, com a criação do gado, você passa a povoar parte do interior da região do Nordeste, tá bom? Processo de povoamento, processo de interiorização da região Nordeste. O gado era usado como força motriz. Além da força motriz, você vai fazer uso do leite, tá? Da carne, do próprio couro. E há quem gosta também do chifre, não é verdade? Ou seja, chifre do gado, na verdade... Gente, qual a utilidade do chifre, hein, do gado? Oi? A utilidade do chifre. O chifre não serve apenas para você queimá-lo, para você derrubar uma cobra do teto da sua casa, não, tá bom? Então, existem outras utilidades também. Tá aí, ó. Força motriz para moer cana-de-açúcar. O que acontece? Vamos lá. Meio de transporte puxando, ou seja, os cantos de boi. Pessoal, a nossa região, ainda hoje, né, é uma região que possui alguns engenhos. O próprio Sítio Fundão, ele tinha um engenho, acho que incendiou, está com uns 3 a 4 anos, né, Débora, o engenho do Sítio Fundão. No Sítio Fundão, aqui em Crato, da família Alencar, existia sim também, ou seja, escravos, eles eram possuidores de escravos, porque era uma família tradicional, tá bom? Além de fornecer carne e couro, no Ceará passou a existir uma verdadeira civilização do couro, pois a partir do couro e do couro do gado se faziam praticamente todos os objetos necessários à vida do sertanejo. Ou seja, ainda hoje, pessoal, vocês sabem que a sandália de couro, existe um fenômeno aqui na nossa região que trabalha com couro, que você conhece muito bem. Como é o nome dele? Expedito Celeiro, um dos maiores ícones, né, do trabalho do couro do Brasil. Ou seja, um ícone que, de certa forma, o seu trabalho é exportado para boa parte do mundo, tá bom? Então, tá aí a importância do gado na nossa região, a importância do gado dentro do processo de povoamento, de interiorização e o seu derivado para o desenvolvimento econômico, beleza?
A carne do gado era seca e salgada, transformando-se em charque, ou seja, o charque que por muito tempo se tornou no grande alimento do brasileiro. Não à toa, os estancieiros do Rio Grande do Sul, no caso os fazendeiros, eles acabam entrando em conflito, anos depois, dentro do movimento que seria chamado de Guerra dos Farrapos. Tá legal? Ou seja, um movimento que se inicia no período regencial e vai até o início do segundo reinado. Durou aproximadamente 10 anos. Permitiu o enriquecimento de proprietários de terra e de comerciantes. O produto era exportado para países da Europa. Durante o auge do comércio do charque, a principal cidade cearense foi Aracati. Tá? O ciclo do algodão. Eu falei inicialmente, gente, o algodão, vocês sabem que o contexto da Revolução Industrial nos aproxima de quê? Do surgimento do sistema capitalista como sistema dominante. Tá? A indústria têxtil, ela dita as regras de comércio. Você vai perceber uma substituição da manufatura pela maquinofatura naquele momento. Alguns dos pontos que levam a Inglaterra a liderar a primeira revolução industrial, tornando-se na oficina do mundo, seria matéria-prima, capital, a ascensão de uma classe burguesa. Bom, então, de qualquer maneira, o algodão inglês ele ajuda na intensificação da produção de tecido. Tá legal? Não à toa, tudo que vejam bem, sempre que você analisar, ou vier a analisar, um ponto histórico no Brasil, é importante que vocês observem o contexto político, econômico europeu. Tá? Então, de toda forma, você vai perceber que, por conta das alianças ou dos acordos entre Portugal e Inglaterra, a colônia brasileira foi prejudicada em alguns momentos, principalmente quando o governo português decide pelo fim da manufatura no Brasil, para que pudéssemos consumir o produto inglês. Tá aí, ó. Ciclo do algodão, principal ciclo econômico do Ceará no século XIX. É normal, é comum você chegar na zona rural aqui na nossa região e se deparar com a plantação de algodão. Tá? Historicamente, somos um dos grandes produtores de algodão do planeta. Tá bom, pessoal? E sim, a nossa economia ela cresce por conta da produção e da exportação do algodão, principalmente por conta da primeira revolução industrial. Tá aí, ó. Luizinho, mas o que a Guerra Civil Americana tem a ver? Gente, historicamente, o algodão norte-americano é tratado como melhor que o nosso. Fecha a boca, minha filha. Tá? O algodão norte-americano, historicamente, é tratado como algodão melhor que o brasileiro. A Guerra Civil Americana faz com que a produção e a exportação americana caia e os ingleses iniciam um processo de relacionamento com o Brasil, ou seja, o algodão brasileiro vai substituir o algodão norte-americano. Utilização de mão de obra mista, ou seja, mão de obra escrava e assalariada, necessidade de abastecer o mercado inglês, no contexto da Revolução Industrial, contribuiu para o crescimento econômico de Fortaleza, não resta dúvida. Bom, daí, um dos primeiros produtos, na verdade, que ajuda no desenvolvimento da economia local do nosso Ceará. Tá bom? Tá aí, ó. 1699 é o ano da libertação cearense, ou seja, o momento em que o governo português decide pela emancipação. Tá aqui, vocês vão perceber a acirrada disputa entre o capitão Mó, governador, padres e homens bons. Quem eram os homens bons, pessoal? Quem eram os homens bons? Eu não ouvi nada. Quem eram os homens bons? Ei. Os homens bons eram os vereadores responsáveis pelas câmaras municipais. Tá? Erraram a questão, né? Eita, menino. Lá. Ou seja, os homens bons era a elite local, tá? Responsável pelas leis. Tá? Ou seja, aqueles que, de certa forma, controlavam as vilas. Em 713, Aquiraz se transforma na primeira capital cearense. Para quem não sabia, Aquiraz, sim, se torna a primeira capital cearense. Todos vocês devem conhecer Aquiraz, porque a primeira viagem do pobre é para Majorlândia, Aracati e Aquiraz. Tá? De excursão, 3 dias, vai na sexta e volta no domingo à noite. Todo pobre viaja, vocês sabem, né, como é que funciona. Tá? Histórico, nesse primeiro contato com o mar, Majorlândia. Tá? Fortaleza, a partir de 726, se torna o quê? A capital. Tá?
O Crato foi elevado à categoria de vila em 764. O espetacular Crato foi elevado à categoria de vila. Tá? Isso é um marco na nossa história. Tá bom? Vocês percebem que a elevação à categoria de vila já tinha provocado um movimento nativista em Pernambuco. Que movimento foi esse, gente? A elevação de uma... veja bem, a elevação de uma região à categoria de vila provocou um movimento... O republicano seria separatista. Eu estou falando de movimentos nativistas. Que movimento foi esse? A Guerra dos Mascates. Tá? A elevação de Recife à categoria de vila também ocorre no contexto. Tá? Ou seja, vejam bem, a elevação de Recife à categoria de vila provocaria um movimento nativista. O Crato foi elevado à categoria de vila devido à sua importância econômica, a questão da localização e das figuras emblemáticas que aqui viviam. Então, o que acontece? É importante que vocês tenham esse conhecimento em relação à nossa cidade, principalmente, já falei no início, principalmente por conta das questões abordadas nos vestibulares locais, principalmente URCA e US, beleza? Elevação à categoria de vila em 1764, Missão do Miranda. O Crato depois vai ser batizado com um nome espetacular, que deveria ter se mantido até hoje. Vila Real de quê? Gente, vocês não conhecem a história do Crato, não, né? Vila Real de Crato, tá? Um nome maravilhoso, Vila Real de Crato, tá? Alguns dos principais nomes da nossa província, acho que aqui. O Ceará Revolucionário, vamos avançar porque o tempo é curto. Gente, Ceará Revolucionário. Eu falei agora há pouco para vocês que o Crato foi totalmente preparado para receber o quê? Intelectuais, a elite. Éramos uma cidade ou uma vila ligada ou com raízes pernambucanas. Tá? Então, a partir daí, você percebe que a importância do Crato na Revolução Pernambucana, gente, de certa forma, colabora para a nossa expansão. Os olhos da política na colônia brasileira também se voltam para a Vila Real de Crato. Tá bom? Então, vejamos o seguinte. Revolução de 1817. Tá? No Crato, nós temos a atuação importante do nosso querido... Eu falei agora há pouco, como é o nome dele? O nome do líder revolucionário cratense, que proclamou a república local. Não, ele era o capitão donatário. Mas quem lidera a Revolução Pernambucana em Crato, gente? Tristão? Oi? Tristão Gonçalves. Ou seja, o diácono, beleza? Ou seja, o Crato, na verdade, acaba envolvido diretamente. Luizinho, a família Alencar foi perseguida por conta disso, gente? Foi, claro. Existia um fenômeno local chamado Pinto Madeira. Tá? Pinto Madeira, líder, vejam bem, líder monarquista da cidade de Jardim, na verdade, que foi fuzilado em frente à casa de Débora. Débora viu. Ela estava em cima daquela árvore, pendurada, vendo o nosso militar sendo fuzilado. Ela ria do fuzilamento do Pinto Madeira. Tá? Líder monárquico, ou seja, monarquista. É quase um pouquinho mais, quase bem pertinho, né, Débora? Tem a cruz lá onde o nosso querido Pinto Madeira foi fuzilado. Militar, monarquista, certo? Totalmente contra a postura política republicana defendida pela família Alencar, tá bom? Então, o que acontece? O Crato, sim, ele sente as consequências, a política cratense, a elite cratense sente as consequências. A família Alencar foi presa por diversos momentos, tá? Sob a liderança do nosso querido, entre aspas, Pinto Madeira. Liberal republicano e de caráter emancipacionista. Sim, a Revolução Pernambucana, ela é de caráter liberal, também chamada de Revolução dos Padres, mas também com inspiração na filosofia iluminista. Insatisfação generalizada nas províncias nordestinas, claro. A família real, a estadia da família real no Brasil, provocou o quê? Um aumento dos custos. Aumento dos impostos. De certa forma, o Nordeste é importantíssimo ainda, mesmo após o ciclo do ouro na região das Minas Gerais, o Nordeste tinha sua importância econômica para a colônia. Então, o aumento dos impostos, o desejo emancipacionista, de certa forma, né, são alguns dos motivos que provocam a chamada Revolução Pernambucana.
Crise econômica, queda no preço internacional do açúcar e do algodão, a seca de 1816, perda da lavoura, fome, pagamento de altos impostos à corte. Ora, bancar uma corte, né, isso provocaria um custo altíssimo. Controle do comércio pelos portugueses, influência das ideias liberais. Então, o que acontece? No início de maio, primeira semana de maio de 1817, o movimento ganha força aqui na nossa região, e após uma missa na Igreja da Sé, tá? O Tristão Gonçalves aprova e proclama a independência, tá certo? Então, o que acontece? Isso, na verdade, chama a atenção das cortes. Pernambuco, sendo a província mais importante da região até então, proclama a sua independência, e essa independência pernambucana dura aproximadamente 72 dias. Se fez necessário a atuação do governo de Dom João para que colocasse fim ao movimento revolucionário na nossa região. Então, essa questão já caiu na urca, sim, o Crato como país, ou seja, a República Cratense, independência da República Cratense. Essa pilha aqui, ela está já, ou já foi, né? Não sei, talvez. Aqui, a imagem ícone da matriarca da história cratense, Bárbara de Alencar, ou seja, então, o principal símbolo de luta e resistência da política local, certo, pessoal? Então, a família Alencar, tradicionalíssima, e, claro, se não fosse essa luta, a luta da família Alencar, talvez o Crato não tivesse tanta importância histórica como teve e exerceu num determinado momento. E isso custou um preço altíssimo, certo? Vocês não fazem ideia da agonia da família Alencar presa nas prisões, nos porões aí do governo, tá bom? Então, tem uma escultura da Bárbara de Alencar, eu acho que em frente à Cefaz. Uma escultura horrível, o que há de mais brega, na verdade, eu acho que aquela escultura foi, sei lá, produzida lá nas cacimbas, lá do seminário onde eu moro, mas não tem nada a ver com Bárbara de Alencar, mas é uma homenagem, né? Uma justa homenagem, eu acho que ela merecia um pouco mais, tá bom? Tu passa, por favor? Tá aí, ó. Aqui é um breve relato. Isso, gente, aqui, meninos, jovens, primeiro, segundo e terceiro ano, tá? Aqui você tem um pequeno resumo que não dá para enxergar, na verdade, da Bárbara de Alencar. Tá aí, ó. Bárbara de Alencar nasce em Exu, Pernambuco, tá bom? Tá aí, ó. Liderança, na verdade, dentro dos movimentos revolucionários, tanto a Revolução Pernambucana como a Confederação do Equador, tá bom? Heroína republicana, ou seja, não dá para enxergar direitinho, está bem embaçado, mas sim, tratada como heroína local, a Bárbara de Alencar, a família Alencar, tá aí, ó. Participação do Ceará na Confederação do Equador. Gente, a Confederação do Equador, sim, de certa forma, foi um movimento separatista. Como assim, Luizinho? A separação do Nordeste do restante do Brasil seria uma opção, não é verdade, Débora? Principalmente pela imposição da Constituição de 1824, né? Ou seja, em 1823, a Constituição, que seria chamada também de Constituição da Mandioca, tá? Ela foi o quê? Ela foi promulgada, só que, diante da limitação dos poderes do imperador, ele decide pela outorga. Outorgar é impor. Ele impôs uma nova Constituição, o que se tornaria a primeira Constituição brasileira, tá bom? Primeira Constituição brasileira, meninos e meninas, com a religião oficial sendo a católica, e isso seria a principal causa da Confederação do Equador. Ou seja, a implantação, a decretação do poder moderador seria um dos pilares de tal crise. Tá? Então, o que Débora quer falar da Confederação ou quer responder a questão? Beleza. Pronto. Tá aí, ó, movimento separatista. O Brasil era independente. Separação do Nordeste do restante do país. Liderança em Pernambuco. No Ceará, Padre Mororó. Em Pernambuco, gente, Frei Caneca. Tá? O Frei Caneca se torna o símbolo, ou torna-se o símbolo do movimento emancipacionista. Tá aí, ó. Em alguns estados do Nordeste, juntaram-se em torno de Pernambuco para criar um novo país, independente do restante do Brasil. A participação do Ceará na Confederação do Equador se deve a dois aspectos. Primeiro, a subordinação da capitania do Ceará
a capitania de Pernambuco, que durou de 56 a 99. Falei disso agora há pouco. Emancipação, 1799. E outro aspecto foi a influência da família Alencar na região do Cariri. Vocês sabem muito bem as consequências da Confederação do Equador. Houve ataque por terra e por mar, decretado pelo até então imperador Dom Pedro I. E figuras emblemáticas foram perseguidas e até mortas por conta de tal movimento. Então, vocês sabem que a punição ela era severa para que se evitassem outros possíveis conflitos. Então, tanto a Confederação do Equador como a Revolução Pernambucana de 1817 tornam-se movimentos símbolos na nossa região, e vocês percebem que isso nos apresenta, ou faz com que o cearense ele venha a ter uma identidade assim de resistência, de luta. Como eu falei para vocês agora há pouco, esse rosto, essa face sofrida de vocês não é à toa. Isso, na verdade, é símbolo de luta. E isso também está relacionado ao governo pernambucano, tá bom? Sim, fomos resistências, somos resistência. Então, o Crato foi exemplo disso. Débora vai pegar alguma questão ou vai continuar? Fique à vontade, Débora. Na verdade, Luizinho, antes de resolver a questão, vou aproveitar a fala de Luizinho, já que você mencionou tantas personalidades históricas importantes do nosso estado, da nossa região do Cariri, vou aproveitar a oportunidade de já falar sobre Padre Cícero. Não tem como não falar sobre personalidades importantes históricas e não abordar a história de Padre Cícero, o Romão Batista, que, inclusive, de vez em quando é cobrado, em especial no vestibular da URCA e no Enem também. Então, quando a gente fala sobre Padre Cícero, a gente tem que resgatar, relembrar sempre a sua importância, seja ela política, seja em relação à questão econômica, cultural e, em especial, religiosa. Inclusive, Padre Cícero foi prefeito de Juazeiro em qual ano? Em 1911. Em 1911. Foi vice-governador. Ou seja, ele vai se envolver no âmbito político aqui da nossa região. Mas a sua fama, de fato, aquilo que vai trazer notoriedade a Padre Cícero foi o quê? Quem lembra? O milagre da hóstia consagrada, que todo mundo sabe aqui da história, lembra como aconteceu. Eu tenho a principal protagonista, símbolo do catolicismo, a Beata Maria de Araújo, que no ano de 1889, ela vai vivenciar esse milagre. Ou seja, Padre Cícero, ao entregar a hóstia, ela vai converter em sangue, na sua boca, na boca da Beata Maria de Araújo, que muitos vão acreditar, de fato, que foi um milagre. A igreja, alguns personagens... Eu gosto de atrapalhar. Só um minuto. Não, fica à vontade. Há quem diga que o milagre foi da Beata e não do Padre Cícero, não é verdade? Então, o milagre... E outra, gente, é um assunto polêmico, Débora, mesmo porque a Beata era negra, era pobre, ela foi perseguida pela Igreja Católica. Analfabeta, justamente. Então, o que acontece? E há um fenômeno espetacular de que quando a Guerra de 14, de certa forma, a guerra tem um fim na nossa região, é o dia em que a Beata morre. Ou seja, o que acontece? Há um fenômeno, Se vocês pesquisarem aí na igreja, principalmente no pensamento da Igreja Ortodoxa, quando Juazeiro se liberta, na data em que Juazeiro se emancipa politicamente, a Beata morre, na verdade. Então dizem que o grande milagre da formação de Juazeiro foi a morte da Beata, então ela torna-se ícone e símbolo também de força e resistência. O papel da mulher é importantíssimo, Mas continua. Inclusive, foi uma questão recente do Enem sobre a Beata Maria de Araújo. Inclusive, a fala de Luizinho é extremamente importante. Ela é símbolo do catolicismo. Luizinho acabou de falar que, de fato, ela é a grande protagonista do milagre, porém, infelizmente, ao longo de décadas, ela foi esquecida. Ela foi a sua história apagada, silenciada, violentada. Inclusive, o corpo da Maria Beata, assim que ela morre, o Padre Cícero, ela morreu antes do Padre Cícero, ele vai pedir para que seu corpo seja sepultado ali na Igreja do Socorro, na Capela do Socorro. Sendo que, tempos depois, o corpo dela foi violado e até hoje não se sabe
né, o que aconteceu, onde se encontra o corpo da beata. Então, de fato, a sua história, meus amores, durante décadas, ela foi silenciada, ela foi apagada. Há relatos que ela apanhou, foi violentada para negar, que negasse, na verdade. Né? A questão do milagre, né, provoca... É o início da ruptura do Padre Cícero com a Igreja Católica. Tá? Ícones da nossa história... Principalmente o Dom Quintino, que foi bispo aqui da nossa região, ele foi um dos responsáveis pelo processo, né, de julgamento do Padre Cícero por conta dos milagres. Então, pode continuar, Débora. Inclusive, a questão recente do Enem, que é a 9ª questão do TD de vocês, fala sobre a Beata Maria de Araújo. Quer ler, Luizinho? Não. A sua voz é bem melhor. Não. Mas olha só, gente, deu para entender essa parte, a importância da beata. Inclusive, para quem não sabe, existe uma lei recente, em 2021, que diz que é obrigatório, né, que toda repartição pública tenha uma imagem da Beata Maria de Araújo ao lado da imagem de Padre Cícero. Tá? E, gente, só para enfatizar o que o Luizinho falou, as primeiras romarias, não sei se eu falei anteriormente, elas foram realizadas em homenagem a quem? As primeiras romarias na cidade de Juazeiro, para a Beata Maria de Araújo, e que, infelizmente, ao longo do tempo, de fato, meus amores, ela foi silenciada. A pergunta atual é, o porquê que ela foi silenciada? Né? Por que ela, de fato, não foi vista e não é vista ainda como protagonista, né, do milagre? Inclusive, existem historiadores que hoje desenvolvem inúmeras pesquisas sobre a Beata numa tentativa de resgatar sua memória afetiva, sua memória histórica, sua memória religiosa. Então, diante desse comentário, dessa fala, olha a 9ª questão, meus amores do TD. Em sua língua, a hóstia recém-consumida se transformou em sangue pela primeira vez. E, a partir daquele momento, ela seria, segundo seus próprios depoimentos, a esposa fiel de Cristo, com a missão de converter os pecadores, santificar as almas e liberar as almas do purgatório. O sangue precioso que ali se derramara teria como objetivo fazer daquele lugar uma porta do céu e um lugar de salvação para as almas. Segundo o Padre Cícero, o fenômeno reproduziu-se durante todo o tempo quaresmal daquele ano e principalmente às quartas e sextas-feiras de cada semana, o que se deu também uma vez no sábado da Paixão, no mencionado ano, depois do que passaram a ser diários até a ascensão do Senhor. Né, falam que esse milagre se repetiu por várias vezes, inclusive durante 2 anos. Considerando o texto acima, identifique a alternativa correta sobre o fenômeno e sujeitos históricos envolvidos no milagre em Juazeiro. É uma questão que vai fazer referência aos personagens envolvidos no milagre, tanto a Beata Maria de Araújo quanto o Padre Cícero. Tá? Lembrando, meus amores, que Padre Cícero ele foi perseguido por alguns membros da igreja, justamente por tentar, de todas as formas, mostrar que, de fato, o milagre aconteceu. E a igreja negava. Inclusive, a igreja, naquele contexto, enviou várias comissões, né, para o Cariri, numa tentativa, de fato, perceber, investigar se aconteceu um milagre. A primeira comissão, inclusive, ela relata que não encontrou uma justificativa natural para tal fenômeno. A segunda comissão enviada pela própria igreja, ela também essa segunda já não vai acreditar, de fato, no milagre, no fenômeno. Tá? Por isso que o Padre Cícero vai ser perseguido, porque ele continua defendendo a ideia do milagre, ele vai ser afastado da sua paróquia, vai ser perseguido, mas mesmo assim ele continua, meu primeiro ano, segundo, terceiro ano, ele continua atendendo às necessidades do seu povo, da sua comunidade. Por isso que, inclusive, ele recebe o título de Padim Cícero, né? Porque mesmo assim ele ainda continua ali. É verdade, a gente se empolga, né, falar do fé, porque o Padre Cícero é o maior fenômeno da história cearense, não é verdade? Então, o que acontece? Ao falar, eu só te atrapalhando, tá? O que acontece, gente? No caso do Padre Cícero, Débora fez uma colocação importantíssima, ele foi excomungado pela Igreja Católica. Tá? Durante décadas, o debate seria, o Padre Cícero algum dia seria canonizado? Para os pesquisadores, não. Por conta do seu envolvimento na política, essa forte ligação com o coronelismo, foi prefeito de Juazeiro, foi elevado a uma condição, jovens, de vice-governador do Ceará após a sedição, vencida pelos Accioli, sob sua liderança. Recentemente, ele foi reabilitado a um tipo de categoria de católico,
ou seja, ele não mais seria uma figura excomungada, e Débora vai ser beatificado, não é verdade? Vai ser beatificado talvez esse ano. Luizinho, mas se há uma justificativa para, ou seja, ou a não canonização do Padre Cícero, por que a igreja está revendo? Ora, queda no número de fiéis, é um ponto importantíssimo. Gente, a queda no catolicismo, ela cresceu muito, né? Segundo algumas estatísticas, a cada dia o catolicismo perde em torno de 15 a 20 mil fiéis para outras religiões. Então, a canonização, a beatificação do Padre Cícero e a canonização, ela sim vai ocorrer nos próximos anos, sem sombra de dúvida, numa tentativa da igreja em tentar reforçar a importância do catolicismo no Brasil. Ainda somos o maior país católico do mundo, não é verdade? Considerando o texto, assim, me identifica a alternativa correta sobre o fenômeno e sujeitos históricos envolvidos no milagre em Juazeiro. Acompanha aí, tá, gente, as opções. Letra A, a Beata Maria de Araújo era uma mulher de posses que angariou mais fortuna e prestígio com o milagre de Juazeiro. Verdade ou falso? Tem nem o que contestar, né? Como o Luizinho falou, mulher, negra, pobre, analfabeta, filha de negros, ou seja, com o milagre, ela vai ser, com o tempo, excluída. Ou seja, uma protagonista, né, que deveria ser, de fato, essa protagonista, mas acaba aqui se tornando um personagem sem vez e sem voz na história. O Enem cobrou, né, Débora? O Enem cobrou a Beata, na verdade, uma questão sobre a Beata. Então, só para que vocês possam observar a importância dos ícones da história local, o Enem lembrou de figuras também como o próprio Antônio Vicel, recentemente, não é isso? Então, gente, daí a importância de vocês conhecerem, pelo menos o básico, ao menos o básico da história local, tá bom? Então, o que a Beata levou foi peia, na verdade, esquecimento por parte da história local, infelizmente. Letra A. Letra B. Após ampla investigação, a Diocese de Fortaleza chegou à conclusão de que o milagre era verdadeiro e sugeriu ao Vaticano a canonização da Beata Maria de Araújo, o que foi recusado pela Santa Sé. Verdadeiro ou falso? Falso, gente. Letra C. Por ser o único relato de fenômeno extraordinário ocorrido na região, o milagre foi desconsiderado e a Beata caiu no ostracismo enquanto o Padre Cícero assumiu a condição de padre milagreiro. Verdadeiro ou falso? Vou para a letra D. Para alguns pesquisadores mais recentes, Juazeiro do Norte constituiu-se no imaginário popular como uma nova Jerusalém. E seus espaços são assemelhados à cidade sagrada do cristianismo. Ele fala recentemente, né, Nova Jerusalém. Meus amores, passaram-se décadas e Juazeiro, né, a sua expansão continua. Inclusive como a cidade da fé, né, cultural. E tudo isso, gente, voltado para a questão religiosa, para você perceber aí a importância do Padre Cícero, a história do milagre. Continuando a letra D. Nova Jerusalém e seus espaços são assemelhados à cidade sagrada do cristianismo, enquanto outros procuram dar maior destaque à Beata Maria de Araújo, sem restringir o fato apenas ao fenômeno Padre Cícero. Verdadeiro ou falso? Essa letra D. A última opção, após a sua canonização pela Igreja Católica, olha o início, gente, da opção. O Padre Cícero passou a ser reverenciado pelos sertanejos nordestinos, sendo Juazeiro um dos principais centros de peregrinação do sertão nordestino. Qual é a opção correta? Porque a última a gente já exclui, só no início da opção, quando ele diz, após a sua canonização. Qual a opção correta? Eu percebi que vocês ficaram aí em dúvida, Luizinho, entre letra C e letra D. Qual a opção correta? C, D, qual? Né? Relê a letra C, Débora, para eles. Por ser o único relato de fenômeno extraordinário ocorrido na região, o milagre foi desconsiderado e a Beata caiu no ostracismo, enquanto o Padre Cícero assumiu a condição de padre milagreiro. Olha, pessoal, ele fala o único milagre. O ex-bispo diocesano, Dom Fernando Panico, quando ele fez uma de suas últimas viagens enquanto bispo local, ele levou relato de mais de 30 milagres até o Vaticano, né, para que o Vaticano analisasse, o Papa analisasse, ou seja, a situação,
para que o Padre Cícero fosse sim elevado à categoria de santo. Tá? Então, o único milagre seria essa, Débora? C ou a D? Letra D. Vai, repete a letra D. Para alguns pesquisadores mais recentes, Juazeiro do Norte constitui-se no imaginário popular como uma nova Jerusalém, e seus espaços são assemelhados à cidade sagrada do cristianismo. Isso, eu acho que dá para perceber diariamente, né? Lá no Horto, não só em dias, né, que são comemorados, as romarias, né? As romarias, por exemplo, mas, inclusive, em outras épocas ali do ano, a gente percebe a presença de romeiros, meus amores. Então, de fato, ela é considerada hoje em dia como a nova Jerusalém. E no final da opção, ele vai enfatizar o que muitos historiadores hoje fazem em relação a Beata Maria de Araújo. Procura resgatar, gente, sua memória efetiva, sua memória histórica e religiosa. Opção correta, letra D. Gente, basta vocês lembrarem do Beato Cícero, o ícone da cultura local. Lembra do Beato Cícero? Né? Inclusive, ontem ele me ferrou com R$20 em Juazeiro, né? Para almoçar. Né? Beato Cícero, o espetacular, gente. Juazeiro, né? Apesar, eu não gosto de Juazeiro, tá, pessoal? Aqui para nós, tá? Meu grande amigo Luiz Henrique ali. Bom dia, meu querido. Tá? Não curto Juazeiro, eu prefiro o Crato, tá, gente? E aí, meu querido, tudo em paz? Beleza? Tá? Luizinho, ainda fazendo referência a Padre Cícero, ao milagre, pessoal, é porque o professor chegou. Uma lenda. Vem aqui, meu filho, vem aqui rapidinho, vem aqui dá um oi. Né? Luiz Henrique, professor de biologia. Especial. Esse aqui é um fenômeno, né? Vai lá. Acredito em você, viu, na sua fala. Gente, e continuando, ainda falando sobre Padre Cícero, o milagre, a Beata Maria de Araújo, não tem como também não fazer referência, meus amores, à sedição de Juazeiro, que todo mundo aqui já ouviu falar sobre a sedição de Juazeiro. Já? Que aconteceu no ano de 1914. Ou seja, em 1914, quem que estava, inclusive, à frente da prefeitura de Juazeiro? Padre Cícero. Lembra que eu falei no início da minha fala? Ele se torna prefeito de Juazeiro em 1911. Gente, no contexto nacional, quando eu falo sobre esse recorte temporal, sedição de Juazeiro, 1914, o que estava acontecendo no Brasil? Eu tenho a chamada República. A República Velha. Muito bem, meu amor. Eu tenho a República Velha. A política do café com leite. Lembra a oscilação ali, né, do poder entre Minas Gerais e São Paulo? Então, Luizinho, quer falar sobre a sedição de Juazeiro? Pode continuar, continua. Pronto. Gente, olha só. Lembra que eu falei no início da minha fala sobre a importância de Padre Cícero no que se refere à esfera política, religiosa, cultural? E quando eu falo também sobre a questão do milagre, religiosidade, é nesse contexto que acontece a chamada sedição de Juazeiro no ano de 1914. Mas o que foi a sedição de Juazeiro? Antes de remeter ao ano de 1914, eu preciso voltar, Luizinho, e fazer referência ao ano de 1909. Alguém saberia me dizer quem era o presidente do Brasil em 1909? República Velha, já estávamos na política do café com leite, mineiros e paulistas no poder. Afonso Pena era presidente. Porém, naquele ano, o mesmo morreu. Gente, meus amores, com a morte de Afonso Pena, presidente, inclusive Afonso Pena era um dos presidentes que seguia a política do café com leite. 4 anos um mineiro, 4 anos um paulista. Sendo que no ano de 1909, com a sua morte, quem vai assumir o governo é o vice. Quem era o vice de Afonso Pena? Nilo Peçanha. O mesmo, quando chega ao poder em 1909, olha o que é que ele vai organizar. Ele vai montar um grupo político, uma chapa, para concorrer às eleições de 1910, no ano seguinte às eleições. Mas o que é que vai acontecer? A chapa que ele vai organizar, aliás, gente, o presidente, no ano de 1909, o Afonso Pena, ele era um mineiro. O vice era do Rio de Janeiro. Ele vai organizar uma chapa na qual, sabe o que ele vai dizer? Que não poderá fazer parte os paulistas não poderão fazer parte da chapa dele.
Isso em qual ano, gente? Nas eleições de 1910. Ele vai formar uma chapa a qual vai ter como candidato a presidente o Hermes da... Luizinho até falou durante a fala dele. O Hermes da Fonseca, que, inclusive, meus amores, era um gaúcho. E quem vai ser o seu vice? O vice de Hermes da Fonseca? Venceslau Braz, que era um mineiro. Ambos, meus amores, são eleitos, se tornam presidente e vice-presidente. Assim que Hermes da Fonseca chega ao poder, uma das primeiras coisas que ele vai fazer, inclusive Luizinho remeteu durante a fala dele, a chamada política da... Luizinho falou hoje. Política da salvação. Gente, meus amores, primeiro, segundo, terceiro ano, o que foi a política de salvação? O que foi a chamada política de salvação? Imposta, apresentada pelo Hermes da Fonseca, presidente do Brasil naquele período. Beijo, meu amor. Hermes da Fonseca vai apresentar a política de salvação. Sabe qual era o objetivo principal da política de salvação? Cada província, cada estado possuía seu governador. Gente, era basicamente uma intervenção militar. Vocês estão ouvindo? Tranquilo? Meus amores, então preste atenção aqui rapidinho. Hermes da Fonseca, presidente do Brasil, um dos primeiros projetos dele, a política de salvação, que, na verdade, vai ser como, Luizinho, se fosse uma intervenção militar. Sabe qual era a intenção dele com a política de salvação? Era eliminar, excluir todos os governadores dos estados do Brasil que, por exemplo, foram contrários à candidatura dele à presidência do Brasil. Adivinha, meus amores, o que é que ele vai fazer no Ceará? Ele vai interferir na escolha do governador do Ceará. Ou seja, ele vai escolher, ele vai indicar diretamente um novo governador. Alguém saberia me dizer quem vai ser esse governador? No estado do Ceará? Quem foi, Luizinho? Franco Rabelo. Franco Rabelo. Continuar, Luizinho? O chamado Franco Rabelo. Só que tem um pequeno detalhe. Meus amores, olha aqui, rapidinho. Franco Rabelo se torna o governador do Ceará. Franco Rabelo. Só que qual é o problema? Quem era o prefeito de Juazeiro? Padre Cícero, aliado ao Floro Bartolomeu. O Floro, inclusive, era médico baiano, se alia a Padre Cícero. E, naquele período, durante o governo do Padre Cícero, Juazeiro ele vinha se desenvolvendo economicamente. Inclusive, vai alimentar o desejo de sair ali, perder aquele vínculo com o Crato. Juazeiro era o quê, gente, naquele momento, em relação ao Crato? Era o quê, Luizinho? Uma vila. Meus amores, Juazeiro, Padre Cícero, Floro Bartolomeu, a política dos coronéis presente na nossa região vão desejar que Juazeiro se desvincule do Crato. Diante desse cenário, não foi pacífico, aliás, né, Luizinho? Essa questão não se deu de forma pacífica, porém, Floro Bartolomeu surge nesse cenário numa tentativa de dialogar, fazer acordos, tanto com políticos quanto com coronéis, até que eles chegam à seguinte decisão, né? Inclusive formando algumas cláusulas, afirmando que, a partir daquele momento, de fato, tem essa separação entre Crato e Juazeiro. Juazeiro se tornando, a partir daquele momento, vila. Né, se torna vila e, posteriormente, cidade, logo após a sedição de Juazeiro. Mas, meus amores, Floro Bartolomeu, a partir de acordos com políticos e coronéis na região aqui do Cariri, em especial Juazeiro, o que é que ele vai decidir? Por essa separação. E, de fato, eles conseguem, porém, com algumas cláusulas, alguns acordos, como, por exemplo, permanecerem aliados a quem? A um dos principais membros das oligarquias aqui do estado do Ceará, que foi o chamado, Luizinho, quem foi essa figura? Nogueira Acioli, gente. Nogueira Acioli, naquele contexto, ele fazia parte de uma das principais oligarquias do Ceará. Mas, professor, e o que foi de fato a sedição de Juazeiro? Qual o problema? Gente, quem era o governador do Ceará? Quem foi escolhido pelo Hermes da Fonseca? Falei agora há pouco. Franco Rabelo, governador. Gente, Franco Rabelo vai se aliar a Padre Cícero. Franco Rabelo, escolhido por Hermes da Fonseca, que tinha como objetivo principal, um dos seus objetivos, derrubar o Nogueira Acioli. Ou seja, Franco Rabelo vai se unir a Padre Cícero, a Floro Bartolomeu, aos coronéis da nossa região? Não vai, pelo contrário. Ele se alia, inclusive, ao governo federal contra essas oligarquias presentes na região do Cariri. E qual é o desfecho dessa história, Luizinho?
Pessoal, vejamos o seguinte, no caso, família Acioli tradicionalíssima, né, família que governava o Ceará, de certa forma, historicamente nós temos um legado, né, Débora, de famílias tradicionais, né, que governam o nosso estado, né. Por exemplo, nos últimos anos nós analisamos a geração Cambeba, né, e a família Gomes, né, os Ferreira Gomes também exerceram uma influência muito grande na nossa política, meninos. E o que acontece? Vocês vão perceber que diante de tal conflito, diante de tal política, imposta pelo presidente Hermes, na chamada política das salvações, só existe uma alternativa, né? Ou seja, que o padre Cícero e o doutor Floro Bartolomeu, eles se alinham aos Acioli, ou à família Acioli. Tá? Ou seja, o padre Cícero ele não vai ao conflito, ele vai abençoar um bando de jagunços, né? Ou seja, de soldados, entre aspas, aqui na nossa região. Eles partem para a capital, eles vão destituir do poder o Franco Rabelo, eles devolvem o poder à família Acioli, né? Isso eu falei no início, isso faz com que o padre Cícero venha a ser elevado como um tipo de vice-governador, né, do estado do Ceará, como eles costumavam chamar na época, presidente, né, vice-presidente de província, no caso, já era governador, tá bom? Como vocês podem perceber, tá aí as causas: intervenção do governo central no Ceará, retirando do poder a tradicional família Acioli, na chamada política das salvações imposta pelo presidente Hermes da Fonseca. Tá? Então, isso nos apresenta um conflito local entre a família Rabelo versus a família Acioli, claro. E quem dita as normas políticas na região do Cariri? Padre Cícero e doutor Floro. Inclusive, Débora, eu até falei para o 3º ano recentemente, o pessoal costuma falar o seguinte: o padre Cícero era amigo do Lampião. Mentira! Só se encontrou uma vez com o Lampião, uma única vez. Tá? E quem marcou esse encontro foi o doutor, né, Floro Bartolomeu. Né? E dizem, meninos, que o padre Cícero sentia aquela preocupação, né, aquela fininha, aquela ansiedade, aquele frio na barriga. Diz que ele passou uns 3 dias com infecção intestinal, na expectativa da chegada, né, do bando de Lampião até Juazeiro. Ou seja, a patente de capitão, na verdade, foi uma jogada do padre Cícero. Né, chamou um funcionário qualquer com cargo federativo e decretou que Napoleão seria... eu viajei, né? Que o Lampião, né, seria tratado como capitão. Ou seja, pessoal, isso também dentro de um contexto político a nível nacional, que seria a coluna Prestes, não é isso? A coluna Prestes que estaria, né, invadindo boa parte dos estados, a fim de implantar uma política que seria mais adiante também continuada pelos tenentes, tá legal? Ou seja, uma mudança na postura política, um tipo de moralização política. Então, gente, nesse caso aqui, o padre Cícero lidera um exército formado por fiéis, que recupera o poder para a tradicional família Acioli. Então, a sedição, um dos principais pontos, um dos principais assuntos cobrados nos vestibulares, quando se trata de história local, é a sedição de Juazeiro, tá? Ou a sedição com a sua importância histórica, né, relacionada ao prestígio político e religioso do ícone Padre Cícero. Tá aí, ó. Prestígio político do Padre Cícero aumenta consideravelmente e a família Acioli retorna ao controle do estado do Ceará. Então, alguns dizem o seguinte: foi um milagre do Padre Cícero, né? Foi uma luta, mas o poder foi restabelecido no Ceará, ou seja, o Ceará, na verdade, deu um passo importantíssimo para que o fim da política das salvações, né, chegasse, tá legal? Então, daí a importância da sedição e a atuação desses ícones da política local. Débora, tem mais alguma questão para... Tem, sobre Padre Cícero, tem um caldeirão. Caldeirão. Eu queria só pegar uma questão, eu falei agora há pouco Luizinho, da só Revolução. Interrompendo. Sim, vai lá. Tá? Vem mais. Luizinho acabou de falar sobre a relação entre Padre Cícero e quem? Lampião. Eu falei Napoleão, não foi, gente? Foi, e Lampião. Inclusive, eu acredito que não vai dar tempo, mas vocês depois dêem uma olhada no TD. Tem, inclusive, uma questão que fala sobre a relação de Virgulino, ou seja, de Lampião, com o Ceará. Que, diferente de Alagoas, Bahia e Pernambuco, meus amores, o Ceará se tornou refúgio, abrigo de Lampião. Por quê? Aqui no Ceará, Lampião ele vai se deparar com redes de apoio. A conivência de policiais, de fazendeiros, por exemplo, inclusive em uma determinada situação que você destacou, do Padre Cícero, mas principalmente do Floro Bartolomeu. Inclusive, quando Lampião ele passava pelo Ceará,
inclusive fugindo ali da coluna Prestes em algumas situações, como o Luizinho falou, quando ele sai do Ceará, quando os cangaceiros saem do Ceará, eles saem com armas, com alimentos, que inclusive são cedidos, oferecidos pelo povo cearense. Aliás, por alguns políticos, por alguns policiais. Inclusive, ele tem essa relação aí com o Floro Bartolomeu. Então, é a questão que faz essa referência, essa relação entre Lampião com o Ceará. Inclusive, tem uma trilha, eu não vou lembrar agora exatamente o nome, eu acho que é Riacho do Meio. Não sei, que é ali Caminho de Barbalha, se eu não me engano é lá em Barbalha, que inclusive, nessa trilha, tem um local em que temos a Pedra do Morcego, que era lá que Lampião, era um esconderijo, para os cangaceiros, para Lampião, sua tropa, se proteger contra a coluna Prestes. Isso aqui no Ceará, gente. Ótimo, ótimo. Ótima colocação, né? Vocês realmente, acredito que alguns pontos vocês não tinham ouvido falar ainda, tá? Mas tem uma questão, Débora, que se tu puder responder comigo, que é a questão 6, né? Gente, eu falei agora há pouco da Revolução Pernambucana, vocês puderam perceber que o Crato teve essa importância no contexto revolucionário, e a questão 6 diz o seguinte: 1817, 3 de maio, nesse dia subiu ao púlpito na matriz do Crato, revestido de batina e roquete, o diácono José Martiniano de Alencar, emissário do governo revolucionário de Pernambuco, e proclamou a nossa independência e república, lendo o Preciso de Mombaça. Ao terminar a leitura, ergueu vivas correspondidos pelos assistentes. Arvoraram depois de uma bandeira branca e dispararam tiros em sinal de alegria. O substrato do texto acima refere-se ao... Letra A. Adesão do Crato à Revolução Pernambucana, que instituiu, após proclamada, a adoção da forma republicana de governo e a convocação de uma Assembleia Constituinte, a liberdade de culto e de comércio. B. A recusa de Crato em aderir ao processo de independência de 22, já é um absurdo, porque o movimento da Revolução foi um pouquinho antes, tá legal? C. União da região do Cariri ao governo provincial de Fortaleza, contrário ao movimento da independência de 17, liderado pelos pernambucanos, o que é um absurdo, como vocês sabem. D. Permanência fiel dos líderes caririenses às forças portuguesas que partiram da Chapada do Araripe para combater os pernambucanos revolucionários em 17. E letra E. Confederação do Equador, que teve início em 17, sob a liderança de padres pernambucanos e do sertão nordestino. Qual seria a alternativa correta, gente? E aí? O que é que vocês me dizem? Primeiro, segundo e terceiro ano. Oi? Sobre o 3 de maio. Alguém? E aí? Nada, nada, nada. Qual a letra? Qual? Letra E. Vamos reler o texto. Em 1817. A letra E, na verdade, a letra E diz Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi em 1824, né? Vejamos. Olha só, 1817, 3 de maio. Nesse dia subiu ao púlpito da matriz de Crato, revestido de batina e roquete, o diácono José Martiniano de Alencar, emissário do governo revolucionário de Pernambuco, e proclamou a nossa independência e república. Tá? Lendo o Preciso de Mombaça, ao terminar a leitura, ergueu vivas correspondidos pelos assistentes. Arvoraram, depois uma bandeira branca, e dispararam tiros em sinal de alegria. O substrato do texto refere-se, letra A, à adesão de Crato à Revolução Pernambucana, que instituiu, após proclamada a adoção da forma republicana de governo e a convocação de uma Assembleia Constituinte, a liberdade de culto e de comércio. A letra A, né? A letra A se encaixa perfeitamente, mesmo porque a letra B diz recusa de Crato em aderir ao processo de 22. Gente, os republicanos cratenses nunca negaram ao movimento, tá, revolucionário. Letra C. União da região do Cariri ao governo de Fortaleza, contrário à independência, ou seja, não. A elite, vejam bem, a elite cratense, alencariana, na verdade, ela é totalmente favorável à emancipação política e à implantação de uma república liberal.
D. Permanência fiel dos líderes caririenses, né? Permanência fiel dos líderes caririenses às forças portuguesas que partiram um absurdo, que partiram da Chapada do Araripe. Vai ser a letra A, beleza? Não resta dúvida, um assunto tranquilo. Débora, tem mais alguma questão querendo discutir com os meninos? Falar de Caldeirão um pouquinho? Só para encerrar rapidinho, vamos tentar ser um pouquinho mais direto, justamente por conta do tempo, Luizinho. O Caldeirão, inclusive as meninas, aliás, as alunas do primeiro ano, sabem, então vão responder, vão participar, tá? A resolução da questão. Bora. Meu povo, em relação ao Caldeirão, não poderíamos encerrar a aula sem fazer referência ao beato José Lourenço, paraibano, chega, se não me falha a memória. Oi? Negro. Chega em Juazeiro em 1890. A princípio, meus amores, ele chega em Juazeiro, na verdade, em busca de sua família. Aí tem todo um contexto histórico antes, que em um outro momento de sala de aula eu abordo de uma forma mais específica, aprofundada. Mas, meus amores, quando o beato chega em Juazeiro, né, com o passar do tempo, ele acaba se tornando muito próximo de quem? Padre Cícero. Inclusive, se torna discípulo de Padre Cícero. Padre Cícero, percebendo suas características, a forma como ele lidava, inclusive com os romeiros, com os discípulos de Padre Cícero, em um determinado momento, Padre Cícero decide por entregar ao beato algumas terras, inclusive a primeira que vai se tornar o sítio Dantas, né? O sítio Dantas. Exato, Baixa Dantas. O sítio Baixa Dantas. E logo depois tem o Caldeirão, tem toda uma história, mas só para a gente poder finalizar, ser um pouquinho mais até o milagre direta. do Boi Mansinho, né, Débora? Oi? O milagre do Boi Mansinho, que aí né? a gente vai mencionar. Mas as características principais, desde do período ali do sítio Baixa Dantas e o Caldeirão, eram as mesmas, Luizinho. Era um modo de vida comunitário e uma sociedade igualitária. Meus amores, isso vai assustar os donos, os grandes latifundiários, os donos das terras, né, os senhores de engenho. Isso vai assustar, amedrontar a igreja. Meus amores, aquela população, ela buscava o sítio Baixa Dantas, depois vai buscar o Caldeirão. Inclusive, alguns falam que o Caldeirão chegou a possuir mais de 2.000 indivíduos, né? 2.000 pessoas que fugiam, inclusive, da exploração dos latifúndios. Em um determinado momento da história entre Beato José Lourenço e Padre Cícero ele ganha de presente, né, um boi, né, que inclusive vai receber o nome de Boi Mansinho, né, pelo fato de realmente ser considerado ali mansinho. Mas qual vai ser a questão? Alguns boatos serão propagados aqui na nossa região, de que a população que se concentrava no Caldeirão, eles vão começar a enxergar, a ver o boi como um santo. Inclusive, por exemplo, pegando a urina do boi, né, e fazendo uso, né, para curar algumas doenças. Ou seja, começa a enxergar o As boi... mulheres costumavam beber a urina do boi, tá? Exato. Inclusive, cascas do boi que se transformava, que eles colocavam como amuleto. Mas, enfim, meus amores, isso... Olha só o que vai acontecer. A própria igreja, ela vai denunciar ao governo o que estava acontecendo ali no Caldeirão. Sendo mais direta, o Beato José Lourenço, diante desse contexto, inclusive, ele vai ser acusado de ser um dos responsáveis por fazer com que o povo acredite que o boi era santo, né? Era milagroso. Mas, enfim, gente... O beato foi preso, o boi foi morto, inclusive conta a história que todos os dias, né, os policiais levavam um pedaço da carne do boi para que o beato pudesse se alimentar. O beato não aceitava, né? Inclusive os policiais acabavam se alimentando, né? Conta a história. Mas, gente, meus amores, diante desse contexto, logo depois o beato ele vai ser solto, ele volta, né, para a sua comunidade, forma ali o Caldeirão. Aí eu vou ler rapidinho essas questões, tá? Inclusive, depois em sala, a gente fala um pouquinho mais sobre o Caldeirão, mas vamos ver se a gente consegue resolver. A quinta questão sobre o Caldeirão, verdadeiro ou falso? Foi um movimento político-messiânico articulado, inicialmente pelo padre Cícero Romão Batista, para garantir votos nas suas campanhas eleitorais, na recém-criada Juazeiro do Norte. Esse foi o interesse principal, então ela é uma opção falsa.
tá? Gente, O movimento messiânico, né, justamente, Isso. é que a gente pode até comparar com a Guerra de Canudos, não é isso? Ou seja, a liderança religiosa. Vai, Débora, continua. e Luizinho, certo, Paulo, já vamos encerrar a última. Ah, tá. Pois vamos lá, a outra opção. Liderados pelo negro paraibano, conhecido como Beato José Lourenço, os membros do Caldeirão viviam em uma comunidade coletiva, onde a produção era dividida por todos os membros. Gente, todos os membros, seja do sítio Baixa Dantas ou do Caldeirão, todas as famílias possuíam casa, tudo que era produzido era para todos, né? Ou seja, eu tenho um modo de vida de fato comunitário. E a sociedade, a população presente nessa comunidade, era uma população, uma sociedade igualitária. E só para concluir também essa fala, Luizinho, né, o fim ali do Caldeirão. Na época, o ministro de guerra era o Eurico Gaspar Dutra. O governo ele vai em busca do ministro de guerra, Eurico Gaspar Dutra, numa tentativa de sufocar o Caldeirão. Meus amores, é enviado 2 aviões, né, e, se eu não me engano, cerca de 200 soldados, né, policiais, sim. Para o Caldeirão. O Caldeirão vai ser, de fato, massacrado no ano de 1937. Terceira opção, as ideias do Beato José Lourenço e a estruturação social do Caldeirão, como comunidade, começou a atrair cada vez mais nordestinos de todos os estados, reduzindo a mão de obra barata nas fazendas de algodão e açúcar, o que vai gerar uma forte reação por parte dos latifundiários e da Igreja Católica. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A lenda do boi mansinho foi responsável pelo rompimento do Beato José Lourenço e o Padre Cícero. Pelo contrário, né? O Padre Cícero entrega o boi para o Beato, para que o mesmo pudesse cuidar. Gente, a última opção, não vou nem ler, né? O restante da opção. Considerado pela elite cearense como um antro de comunistas e fanáticos, o Caldeirão do Deserto da Santa Cruz era, na realidade, apenas uma comunidade camponesa com base na religiosidade popular e no igualitarismo no sertão nordestino, na primeira metade do século XX. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Como é que fica a sequência aí? Falso. Pronto. Não anotei, mas é isso aí mesmo, viu? Meus amores, encerramos, Luizinho? Isso aí, encerramos, né? Vai. Pessoal, foi um prazer, tá? Conhecer o pessoal do primeiro e do segundo ano, nesse primeiro momento, esse primeiro contato. Tá? O pessoal do terceiro ano já está calejado já conosco, comigo e com Débora. Tá? Eu espero que seja o primeiro de vários encontros. Tá? Um prazer, Débora. Primeira vez, né? Acho que em 10, 12 anos, né? Trabalharmos juntos e ao vivo. Eu fiz questão da minha fala inicial fazer referência a Luizinho como profissional, como ser humano, porque, de fato, temos esse contato há, acho que 10 anos, e de uma parceria muito bacana dentro da nossa área, né, como professores, uns, né, sempre apoiando o outro. Então, de fato, eu aprendo muito com o Luizinho. Gente. E eu só tenho 19 anos e ela 17, viu, 17. de idade. Então, pessoal jovem ainda e começando, tá bom? Um abraço, beijo no coração, fiquem bem, tá? Beijo.